pessoal, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre interpretação das transaminases, da TGO e da TGP. Para você que é profissional de saúde, seja bem-vindo. Para você que não é, você está de parabéns. É muito importante a gente ter uma participação em algo que é extremamente importante, que é a nossa saúde. Então, se você está aqui aprendendo, estudando, pesquisando, assistindo conteúdo de alto valor, para aprender a cuidar um pouco mais da sua saúde, você está de parabéns. Não deixe isso, não deixe essa função para ninguém. E nós, profissionais de saúde, vamos te auxiliar. Então, o objetivo hoje é ajudar vocês a entenderem o que é a TGO e a TGP. Então, TGO e TGP são enzimas presentes principalmente no meu fígado. Então, são enzimas que fazem parte do hepatograma. A TGO, ela está presente também nos músculos. Tanto é que há um tempo atrás, quando a gente ainda não tinha troponina, que é o marcador de lesão do coração, lesão do músculo cardíaco, a gente usava a TGO como rastreamento de infarto. Então a TGO está presente também na musculatura esquelética e está presente também na musculatura cardíaca. Então pequenos aumentos da TGO, por exemplo, após o exercício, podem significar aí que essa pessoa está treinando treino eficiente, né? Então se você tiver um pouquinho de aumento de CPK e um pouquinho de aumento de TPO e você treina, faz musculação, faz crossfit, faz alguma coisa intensa, exercício de alta intensidade, você pode ter esses valores. Isso não quer dizer que você tem uma doença. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa entender sobre TGO e TGP? Elas são transaminases. O que elas fazem? Elas fazem a comunicação e o metabolismo dos aminoácidos, colocando grupos amino, formando outros aminoácidos que o meu corpo, porventura, possa necessitar. Então, o que eu preciso entender quando eu peço esse exame? Então, a TGO e TGP, o valor varia de laboratório para laboratório, mas sempre o normal 40 ou 50, entre esses valores aí. Então, se eu tenho a TGP acima da TGO, isso tá legal, tá? Então, eu sempre vou ter a TGP um pouquinho maior do que a TGO. Então, a relação TGO-TGP normal é de mais ou menos 0,8. E aí eu tenho alguns casos, alguns quadros, onde eu não tenho nada no fígado, o ultrassom está normal, e eu tenho um aumento de TGP em relação a TGO, tem um aumento das duas. Por exemplo, 100, no máximo 3 vezes o normal. Se a TGO e a TGP estiverem acima de 3 vezes o normal, provavelmente esse cliente ou você tem uma lesão hepática que precisa investigar. Então, se eu tenho uma pessoa, geralmente uma pessoa magra, que não tem gordura no fígado, não tem nenhum problema de saúde, e tem aumento de TGP e aumento de TGO discretos, precisa pensar em consumo excessivo de proteínas. Está comendo carne demais. Precisa reduzir a quantidade de carne. Infelizmente, tem pessoas que acreditam que precisa comer muita carne para ganhar massa muscular. Não precisa. Até atrapalha, porque o excesso de carne gera um tipo de desbiose que é muito ruim, que é uma desbiose com aumento das bactérias que produzem, que transformam os hormônios, gerando uma maior quantidade de hormônio feminino. Então você inibe a glucuronidação hepática, ou seja, ali eu quero que tenha glucuronidação, que é o metabolismo dos estrógenos, que são os hormônios femininos, e eu tenho uma diminuição, eu tenho um aumento da glucuronidase produzida por bactérias a nível intestinal. Então aquele hormônio que estava pronto para ser jogado fora, ele volta para o corpo. Então, dietas com excesso de proteínas, muitas vezes, elas mais atrapalham do que ajudam. É lógico que eu não vou comer pouca proteína. Se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso de proteína, preciso de aminoácidos.
mas eu não preciso me entupir de carne. Isso vai gerar uma desbiose por excesso de proteínas, aumento da putrefação, produção de aminas biogênicas que levam ao aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, ansiedade, são as aminas biogênicas, histamina, putrescina, cadaverina, que não são interessantes no contexto de saúde. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tenho um aumento de TGO e TGP, eu preciso pensar em quê? Em bebida alcoólica. Então, se o paciente é etilista, consome bebida alcoólica, mesmo que seja social, provavelmente esse álcool está causando lesão no fígado. E essa conta vai chegar lá na frente. Seja na forma de uma insuficiência do fígado, que a gente também chama de cirrose, ou de um hepatocarcinoma, que é um câncer no fígado relacionado com o consumo de álcool. Então, geralmente na hepatite alcoólica eu tenho TGO aumentada acima da TGP, ok? TGO e TGP aumentadas. Então, o que eu preciso investigar? Eu preciso investigar também hepatites virais, eu preciso investigar medicamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma TGO e uma TGP muito aumentadas, eu preciso pedir exame de sorologia para hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite autoimune. Ok? Preciso investigar o uso de medicamentos. O medicamento mais problemático para o fígado, sem dúvida nenhuma, é o Tilenol, que é um medicamento usado para dor e para baixar a temperatura, para febre. Então o Tilenol ele é muito perigoso para o fígado e um monte de outros medicamentos, inclusive medicamentos usados de forma muito sistemática na nossa rotina, como anticonvulsivantes, como anti-inflamatórios, têm a capacidade de danificar o fígado. Então, investigar o uso de medicamentos. Outra coisa importante em relação a TGO e TGP. Então, quando eu tenho um paciente que já tem um problema no fígado, a gente pede o hepatograma completo, que vem TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, LDH, eletroforese de proteína, albumina, TAP, ou seja, são vários exames. No exame de triagem, a gente vai pedir TGO, TGP, fosfatase alcalina e LDH. E aí, o gama-GT, que também é uma enzima importante para o funcionamento do nosso corpo, ela estando aumentada, ela é um sinal de quê? De que o fígado está colestático. O que é isso? Que a bilis, que é um tipo de líquido que circula no meu fígado, ela está com dificuldade de fluidez. E aí isso pode acontecer por cálculos, isso pode acontecer por uma obstrução, um tumor, alguma coisa, e pode acontecer por microcálculos, areia, biliar, e também por problemas das vias biliares. Então, assim, o mais comum é ser o quê? Colestase por areia biliar, cálculo biliar e também na esteatohepatite não alcoólica. Então, o que eu vou ter na esteatohepatite não alcoólica? Eu vou ter uma TGO e uma TGP aumentadas, configurando já uma hepatite, que a gente chama também de NASH. E aí, o que acontece nesse tipo de situação? Aumento também do risco de cirrose, aumenta o risco de hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Então, na gordura no fígado ou na esteatose hepática, eu vou ter discreto aumento de TGP, discreto aumento de TGO e um aumento mais exuberante da gama-GT. Lembrando que o gama-GT também é um marcador de estresse oxidativo a nível hepático, junto com a ferritina. Então, se eu tenho um paciente que tem a ferritina lá em cima e o gama-GT lá em cima, provavelmente esse fígado está implorando por ajuda. E o fígado hoje é um órgão que você deve cuidar dele muito bem. Por quê? Porque o planeta está intoxicado, os oceanos, os mares, os rios, o lençol freático,
A própria terra tá intoxicada. É intoxicação de tudo quanto é lado, inclusive dos produtos cosméticos que você passa todo dia. Então, cuidar do seu fígado. Olha, você ter um fígado sobrecarregado é literalmente você tá, sabe aquela expressão, você tá num mato sem cachorro? É exatamente isso. Por isso que foi um prazer falar sobre as enzimas TGO e TGP, que são enzimas do fígado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhem e até o próximo vídeo.